dia santo. Santo dia. Então que bom estar com vocês, mais um Consagra-te TV. Que o Rei se encante com vossa beleza de brincar. Que o Rei se encante com vossa beleza de brincar é um tema bastante interessante para o mundo atual. Esse momento em que vivemos. Nós estamos vivendo num mundo a qual as pessoas estão brincando com o sagrado. Brinca-se com o sagrado, brinca-se com aquilo que não se devia brincar. Com a palavra de Deus não se brinca. Então vocês que nos assistem, com a palavra de Deus não se brinca. A palavra de Deus ela não é brincadeira. Ela não pode ser usada da maneira que queremos para comprovar nossos pensamentos, comprovar nossas vontades, confirmar nossos raciocínios lógicos, que muitas vezes nós estamos querendo fazer as coisas com nossa vontade, sem ser com a vontade de Deus. Não são as coisas do coração de Deus, não são as criações do coração de Deus. Muitas vezes nós fazemos piada, nós fazemos brincadeiras com coisas que são sagradas, com coisas que são santas. Hoje é um dia muito especial, vamos ter que discutir sobre esse tema, um tema magnífico para discutirmos, que o Rei se encante com vossa beleza de brincar. Que o Rei se encante com vossa maneira de brincar. A brincadeira ela tem se tornado algo muito forte nesses últimos tempos. O sentido do verbo brincar é muito amplo. Brincadeiras, passatempo, alegria, amigos, sorrisos, divertimentos, jogos, zombarias. Humor sátiro. Humor sátiro. Brincar de uma maneira sátira. A sátira é uma técnica. É uma técnica literária, é uma técnica artística, a qual se ridiculariza um determinado tema. Se ridiculariza uma pessoa, se ridiculariza uma situação, uma organização, um estado, uma nação. Nem toda brincadeira acaba bem. Às vezes até a brincadeira se torna chata e a brincadeira se torna sem graça. E a Virgem Maria? A Virgem Maria, conhecida como cheia de graça, realmente ela é uma mulher graciosa, alegre, fervorosa, animada. A Virgem Maria é uma mulher festiva. No mundo cheio de brincadeiras sem graça, nós encontramos uma mulher isenta do pecado, uma virgem cheia de graça. Então, Mara, que graça é essa? Quantos predicativos, né? Nós conhecemos a Virgem Maria, quantos títulos. E é interessante que quando às vezes a gente vê alguém com muita graça, a gente até diz assim brincando, não é a Virgem Maria não, mas é a cheia de graça. Nós podemos dizer isso, sabe com quem? Com o Padre Léo. Não era a Virgem Maria, mas que homem gracioso. Né? A forma que Padre Léo evangelizava era graça, levava as pessoas a sorrir, levava as pessoas ao encontro, à intimidade de Deus. Agora, lógico, mesmo nas brincadeiras dele, ele falava com muita verdade. Ele falava com muita autoridade, justamente por isso que ele alcançava inúmeras conversões, na forma simples de falar, mas nas verdades que eram ditas, os ensinamentos da igreja eram passados. Então a gente pode perceber a forma que Padre Léo falava, interessante, ele se retratava a Satanás usando um termo, encardido. Lembra disso? Pois bem, meu amor, só estando no encardido é que alguém pode olhar para a Virgem Maria e não sentir por Nossa Senhora simpatia. Sabe por quê? Porque a Virgem Maria, mesmo com as dificuldades, mesmo sendo a rainha dos mártires, a mulher dolorosa por excelência, ela sempre tinha o seu humor equilibrado. Ela tinha um bom humor em todas as atividades. Perceba. Se era no momento que Jesus nascia, ela estava naquela gruta, naquele estábulo, ela conseguia ser agradável. Os pastores, os reis magos, sentiram-se acolhidos por Nossa Senhora. Isso são características de quem é cheio de graça, meu irmão. Compreende isso? Veja só, Nossa Senhora, ela conseguia ser amável. Como é que você responderia à situação se alguém chegasse para você e dissesse assim, uma espada de dor transpassará a tua alma? Você teria bom humor para ser amável? A Virgem Maria tinha. Naquelas bodas de Caná, Nossa Senhora transparece e aparece com muita solicitude, aparecia generosidade, ela era cortês.
ela chega para aqueles servos e diz o quê? Fazei o que ele vos disser. Mas ela dizia isso com candura. E isso atraía as pessoas. Nossa Senhora estava uma mulher encantadora na cruz. Na cruz, nos cenáculos. Eu fico imaginando, César, Nossa Senhora, vinda gloriosa de Jesus. Como é que essa mulher vai transparecer? Cheia da graça. Porque foi cheia da graça o título maior que Deus dá à própria Virgem. O anjo vem e anuncia. O que foi que o anjo disse para Nossa Senhora? Ave cheia A de alegria do graça. encontro com Isabel, as duas grávidas, aquele encontro maravilhoso, quanta alegria, quanto sorriso, duas mulheres vítimas do Espírito Não, Santo. e eu acho engraçado, né? Porque eu acho que foi a primeira brincadeira de Jesus, foi o primeiro coleguinha que Jesus encontrou. Aí por isso que João Batista, o que é que faz? Estremece no ventre. Essas brincadeiras, essas coisas belas, olha, o temperamento de Nossa Senhora não precisa estar escrito na Sagrada Escritura. Do jeito que nós podemos, como exercícios espirituais, entender que era uma mulher de alegria que sabia brincar na hora da dor. Agora, interessante, viu, meu irmão? Nós podemos olhar para a Virgem Maria, nos seus momentos de oração, e dizer, Nossa Senhora é uma mulher engraçada. Aí alguém pode até estar em casa, não sei onde você está, e dizer assim, Nossa Senhora é engraçada e Nossa Senhora era boba. Não. Nossa Senhora não era boba, não era bobada e nem fazia palhaçada. Mas ela era engraçada, sabe por quê? Porque ser engraçada significa estar na graça. E a Virgem Maria vivia em graça, no meio da graça. Por isso ela era engraçada. Agora, lógico, a graça da Virgem Maria, ela estava firme em 3 partes, em 3 suportes. Que portes é isso? Vamos lá. A Virgem Maria era a graça. Sabe por quê? Porque ela, para ser a graça, é porque ela foi escolhida. Ela era a favorita de Deus. Quem entende isso? Ela foi escolhida para ser a filha, ela foi escolhida para ser a mãe, ela foi escolhida para ser a esposa. Mas ela sendo favorita, ela não deixou de ser favorecida, cheia de graça. Por quê? Porque ela recebe muitos favores de Deus. Agora, um outro radical, porque é tudo com graça, aí a gente vai colocar a outra, gratidão. A pessoa que é cheia da graça, não tem só aquelas graças porque ela alcançou, mas as graças foram concedidas a ela. A Virgem Maria tinha um benfeitor, como você tem, meu irmão. E o benfeitor é Deus. E a Virgem Maria reconhece que todas as graças que ela tem, ela recebeu de Deus. E ela dá gratidão. No encontro com Isabel, o que é que ela diz? Eis aqui a serva do Senhor. Mas a alma engrandece a Deus. Entende isso? Meu irmão, você tem muitos talentos, você tem muitas graças, mas você agradece? Você está dizendo, Deus, muito obrigado. Quando alguém lhe faz um favor, você diz obrigado. Se a gente tivesse em espanhol, dizia o quê? Graça, né? Graça. Nossa Senhora é graça plena, ela é cheia da graça. Então, veja só, Nossa Senhora tem graça, Nossa Senhora tem gratidão e Nossa Senhora tem aquilo que nós precisamos, a gratuidade. Tudo que você tem, você recebeu. Recebeu de graça. De graça você está dando? Você está se ofertando? A Virgem Maria, nós podemos dizer que ela é a serva do Senhor, mas nós podemos dizer que muito mais. Nós podemos dizer que ela é escrava de Deus. Por quê, César? Dependência plena, obediência cega, deixar-se cuidar-se pelo próprio Deus, se fazer escrava por amor, se fazer dependente por amor, mudar a sua vida, mudar os seus projetos por amor, é uma escravidão de amor. Esses gols que nós estamos aqui clamando para que exista, são remunerados. E bem remunerados, não é isso? Ah, mas só dá Nossa Senhora na Copa do Mundo. Olha viu? aí. Na Copa do Mundo só dá Nossa Senhora. Derruba dos tronos os poderosos, exalta os humildes. Então, tá aí a Costa Rica exaltada, poderosos como Inglaterra, Espanha, não vou nem citar nomes. Quantos poderosos foram para casa? Isso é magnífico. Mas veja só, gratidão, tá certo? Graça, gratuidade. Meu irmão, se você tem graça, mas você quer ficar cheio da graça, busque imitar as virtudes da Virgem Maria. Quanto mais você for paciente, quanto mais você tiver fé, quanto mais você for humilde, cada vez que você se mortifique mais, cada vez que você tiver mais sabedoria, as pessoas que vão estar do seu lado vão olhar para você e vão se engraçar, e vão sorrir, e vão achar bom estar contigo.
seja um homem e uma mulher cheios da graça, a exemplo da Virgem Maria. Pois é, mas nosso programa continua. Hoje nós estamos com um convidado especial. Um convidado especial, Flávio Marques, aquele que vai falar para nós sobre que Rei se cante com vossa beleza de brincar. Ele que, como jovem, tem a cada dia estudado, entendido como brincar. Um ponto importante é que, quando criança, nós brincamos, fazemos artes, fazemos tantas brincadeiras, quanta loucura a gente faz como quando criança, arrisca um dedo, arrisca um braço. Achamos o máximo fazer algumas coisas. Na nossa infantilidade, nós não conseguimos enxergar a gravidade, o perigo de algumas situações. Mas vamos crescendo, né? E quando vamos crescendo, então vamos tomando consciência dos perigos, vamos amenizando nas brincadeiras, vamos deixando de colocar o dedo na tomada ou colocar o prego na tomada, porque a gente viu que ali é uma noção de perigo. Às vezes, inconscientes, temos alguns traumas, né, relativos a coisas que aconteceram na nossa vida, na nossa história, como traumas com medo de animais, com medo de insetos, né? De choque elétrico, altura, medo de pessoas, né? Nós ficamos muitas vezes aterrorizados com coisas que antigamente nós brincávamos. Brincadeira de criança. Mas hoje somos adultos. Então você, Flávio, que está aqui conosco, a brincadeira, Flávio, como se faz a brincadeira? A brincadeira hoje, só quem pode brincar são as crianças? Então, César, santo dia a todos, santa tarde a todos. Muitas vezes a gente pensa que a brincadeira, ela só pode ser exercida com a criança, né? Mas a gente também pode brincar lendo o livro, brincando com os seus netos, fazendo tudo aquilo que seja para sair da monotonia. E o quanto a gente gosta quando a gente faz algo diferente. Mas não é somente as crianças que podem brincar. Um avô, quando chega para uma netinha que está fazendo uma coisa errada, quando está fazendo uma brincadeira que não seja agradável às outras crianças, por exemplo, elas fazem muitas vezes aquilo que o avô já tinha feito e o avô ensina como é a forma de brincar. Então, um avô brinca com a criança, uma pessoa lendo um livro pode até se divertir. E essas brincadeiras, elas têm que ser levadas de forma séria, em um sentido que seja uma consequência, no sentido de ter uma finalidade, porque não adianta simplesmente eu querer sair da minha monotonia, porque eu posso fazer coisas erradas e coisas certas. Pois é isso, então vocês que estão nos assistindo, que o Rei se encante com vossa beleza de brincar. Então, brincadeira é Espírito Santo, povo de Deus. Brincadeira é alegria. Mas a palavra de Deus é séria. E o Espírito Santo é sério. E não é motivo de zoação. Uma pessoa, quando está cheia do Espírito Santo, uma pessoa cheia de alegria, ela pula, ela dança, ela grita na presença de Deus. Ela começa a manifestar seus dons espirituais. E algumas vezes, outros que estão olhando de uma forma maliciosa, ficam criticando como se aquele estivesse doido, estivesse maluco. E louvor não é loucura. Na verdade, estão embriagados pelo vinho do Espírito Santo, pelo novo vinho que embriaga nossas almas, e não a bebida alcoólica. Oh, mas como é bom sentirmos a presença do Espírito Santo. Dançar, brincar, pular, gritar na presença de Deus. Somos livres para fazer tudo aquilo que quisermos na presença de Deus. Davi dançou na presença de Deus. Ah, se tu soubesses como é bom brincar e se alegrar na presença de Deus. Não criticaria como se fossem piadas ou palhaçadas, muitas brincadeiras que nós vemos nos jovens, no meio católico, no meio cristão. A alegria dos jovens manifestando seus dons, cheios de Espírito Santo. Como é bom poder sentir o poder deste Espírito que exerce os dons espirituais, edificando a igreja. Então é isso, Flávio Marques. Então, Flávio de Maria ou Flávio Mariano? Flávio Mariano. Flávio Mariano, devoto de Nossa Senhora. Se pode brincar de qualquer jeito? Não pode brincar de qualquer jeito. Temos os santos, né, como nossa referência, como nosso ponto no i. E um exemplo dele é Dom Bosco. Dom Bosco se utilizava de uma pedagogia de brincar sempre com os seus jovens. Sempre na hora dos recreios, ele ia lá, brincava, corria, mas nunca deixava de colocar sempre
a sua moral ali, nunca deixava de colocar o seu ponto no i. E é muito importante quando a gente está brincando, saber não do porquê, mas no que vai levar essa brincadeira. Porque não adianta eu chegar para o meu filho, por exemplo, que um dia eu terei, não adianta eu chegar para ele e trazer qualquer coisa para ele brincar. Porque muitas vezes a criança ela ainda está formando a sua identidade, ainda está se formando. E é dever dos pais, dever dos familiares, dever de todas as pessoas que estão ali em sua volta, saber brincar com ela, porque aquilo pode refletir no futuro da vida dela. Então a brincadeira, ela pode começar na criança, sendo com pouca idade, mas no futuro aquilo pode refletir na vida com que ela terá. Eu ainda sou jovem, mas o senhor fundador deve ter vivido muitas brincadeiras, sejam elas sãs, sejam elas más, mas que aquilo marcaram de forma particular, porque muitas vezes aquilo que tira a atenção, aquilo que sai da monotonia, marca mais do que aquilo que é rotineiro. Parece que toda brincadeira, no meu entendimento, tem que ter um objetivo, não é isso? Exatamente. Não adianta a gente querer trazer algo de fora para criar, para sair daquilo que é normal, porque muitas vezes aquilo que a gente traz para sair da monotonia pode fazer com que nós não nos desinteressemos da brincadeira, mas aquilo pode refletir para outra pessoa. No mundo nós não vivemos sozinhos e temos que saber lidar com cada coisa que nós fazemos. O nome do próprio livro, que o Rei se encanta com vossa beleza, né? No caso de brincar, é muito importante, porque nós formamos as pessoas que estão à nossa volta. E é importante sempre brincarmos com as outras pessoas de uma forma sã, de uma forma correta. Porque na comunidade nós temos muitos momentos fraternos, né, fundador? E lá nós vemos que não é só momentos de regrados, momentos organizados, mas sim vivemos uma forma de brincar, de divertir-se, de sair da monotonia de uma forma santa, de uma forma correta, sempre tentando levar aos outros essa forma de brincar. Essa questão de brincadeira, a gente falou da brincadeira do jovem, da brincadeira do adolescente, da brincadeira da criança, mas vocês prestem atenção, um ponto importante. Muitas crianças, porque não foram orientadas nas suas brincadeiras, cresceram e fizeram algumas brincadeirinhas de mau gosto e que pagaram o preço por ela. Por exemplo, o navio Titanic, o navio dos sonhos. Foi perguntado ao seu construtor o que é que ele queria dizer para a imprensa local. E ele dizia para a repórter: minha filha, nem se Deus quiser afundará o meu navio. E vocês sabem no que deu a história do Titanic. Teve um político, Leonel Brizola, em 1990, que ele dizia que aceitava o apoio até do demônio para presidente. Fernando Collor apontou nas pesquisas como primeiro, ele nem segundo ficou, lá no sul, na região dele. Mas ele brincou. O cantor John Lennon, ele brincava com Jesus, dizia que Jesus era um cara legal. Mas as suas disciplinas eram muito simples. Hoje, os Beatles, nós somos mais famosos do que Jesus Cristo. 1966. E lá foi ele assassinado por um dos seus fãs. Então são brincadeirinhas de mau gosto que se começa a se fazer quando criança e quando adulto se paga o preço. Tancredo Neves, nosso presidente, ele disse que nem Deus me tiraria da presidência da República. E um dia antes, na véspera, ele teve o seu encontro. São coisas que o cantor Cazuza, num dos seus shows, pegou um cigarro de maconha, deu uma baforada para o céu e disse: Deus, essa é para você. Nem é necessário lhe dizer qual foi o fim de Cazuza. Mas são brincadeiras de criança que refletem na postura dos adultos. A grande atriz Marilyn Monroe, em um dos seus shows, ela foi abordada por um evangélico, por um pastor evangélico, querendo apresentar Jesus para ela. E ela disse: eu não preciso do seu Jesus. E a gente sabe o destino de Marilyn. Então, mas eu vejo esses comportamentos, não julgando essas pessoas, mas eu vejo essas brincadeiras desnecessárias, essas sátiras, essas críticas, como frutos de crianças que não foram orientadas no temor de Deus, jovens que não foram orientados nos valores do céu, e depois de adulto tornaram-se pessoas irreverentes. E claro, pagaram o preço por isso. Brincaram tanto com Jesus, Flavinho. Mas Jesus, ele brincava? Com certeza. Muitas pessoas têm uma visão assim de Jesus
Jesus é o castigador. Se você fizer isso, as mães muitas vezes dizem para os filhos, né? Se você fizer isso, Deus vai lhe castigar. Mas, às vezes, a gente não para pensar que Jesus também foi criança. Também teve as suas brincadeiras. E São José e Nossa Senhora foram seus pais que ensinaram, que brincaram com Jesus. E, nas suas próprias palavras, nas Sagradas Escrituras, lá em Eclesiastes 4, diz: para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo dos céus. Tempo para chorar e tempo para rir. Tempo para gemer e tempo para dançar. Então, o próprio Jesus vem dizer para nós que cada coisa tem o seu devido lugar. Não adianta eu estar em um momento sério, em um momento que se precise ter um porte de seriedade e eu quiser brincar, eu quiser galhofar, eu quiser entreter com as pessoas, porque isso não condiz com o momento. E Jesus, ele foi o exemplo de criança também. Jesus, quando era menino, ele com certeza deve ter brincado com sua mãe, feito sua mãe rir. E isso mostra que ele não é somente aquele Deus que as pessoas acham que é castigador, que vai fazer, se você fizer algo errado, você vai ser punido. Não. Jesus também é aquela pessoa que chega para você nos momentos alegres, rir com você. E Jesus, ele cresceu em estatura e graça, né? Jesus, ele com certeza deve ter brincado com sua mãe e deve ter chegado para ela e dito: minha mãe, eu brinco com a senhora, mas no futuro essa brincadeira vai me fazer valer a vida. No que é que eu quero dizer com isso? Que tudo que ele fazia quando era criança tinha um sentido. Deus, ele colocou Jesus ao mundo com a sua predestinação. E tudo que ele fazia tinha um sentido. E cada brincadeira teve um sentido para que no futuro ele fosse o nosso Salvador. Pois é, então tem promessas desde o Antigo Testamento, está lá Deuteronômio 28, Deuteronômio 30, fala sobre as bênçãos de quem é obediente, de quem se comporta obediente, de quem brinca da maneira obediente. Deus promete lá em Deuteronômio que quem andar nos seus caminhos, ele vai multiplicar as suas terras, suas criações. São promessas para a descendência, terão frutos. Então, o que Deus falava antigamente para a terra, para as plantações, que era a realidade daquele povo. Mas hoje na nossa vida é o nosso trabalho, o nosso emprego, o nosso comércio. E a falta de bênção é o desemprego, é a quebradeira, é a falência, é a tristeza, é a marginalização. Então o brincar hoje muito me inquieta. Então daí eu tenho inquietado o Flávio Marques para escrever o capítulo sobre brincar e estudar sobre brincar, porque precisamos ter brincadeiras sérias, brincadeiras corretas. Então, Flávio, e quando brincamos da forma correta, quais os frutos dessas brincadeiras? Essa resposta o próprio Jesus vai falar, né? Lá em Eclesiastes também, ele fala assim: assim eu concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida, e que comer, beber e gozar do fruto de seu trabalho é um dom de Deus. Então os frutos são dons de Deus. E esses frutos, eles fazem com que as pessoas que estão ao nosso redor vejam que a brincadeira pode ser santa também. Eu posso chegar para uma pessoa que não conheço, brincar com ela e ela não gostar. E aquilo pode ser um fruto que eu vou trazer para mim e ver que aquilo não foi bom para aquela pessoa e pode não ser para as outras pessoas. Então, aquilo que você planta, você colhe um dia. E sempre coloquemos as brincadeiras como uma forma de você sair da monotonia, mas também que terá consequências. Então, sempre brinque com as pessoas, sempre saia da rotina do mesmo, da mesma coisa, e procure sempre ver que aquilo um dia vai gerar um fruto. Então, Flávio, você como um animador vocacional, a alegria de ser discípulo da Mãe de Deus, tantos jovens consagrados a Nossa Senhora nesses últimos tempos, o que é que você pode falar para um jovem que hoje se consagra a Nossa Senhora? Como é a alegria de ser discípulo da Mãe de Deus? A alegria de ser discípulo da Mãe de Deus é saber brincar também. E eu, como um jovem que trabalha com os jovens, o Papa Bento diz que só quem pode evangelizar o jovem é o jovem. Porque eles se entendem, né? Então, a linguagem. Mas eu sou jovem. Exatamente, todos nós somos jovens. Mas quando vocês como fundadores, como pessoas mais velhas, já viram esse crescimento, já passaram por essa juventude e podem dizer para a gente
como era ser jovem no tempo de vocês. E a gente pode mostrar para vocês como é ser jovem nos dias de hoje. Então você que é jovem, viva a sua juventude, sempre seja esse jovem que quer saber extravasar, mas antes de tudo, não querer extravasar por si só. Porque como os nossos pais, como as pessoas mais velhas sempre dizem para nós, que se você fizer isso agora, no futuro você vai ver o que é. Então, viva a sua juventude como ela deve ser vivida, sempre na forma como que Deus quer. E que Nossa Senhora seja o modelo. Nossa Senhora, ela que foi a cheia da graça, sempre foi engraçada, e que você possa ver nela esse modelo de santidade. Então, Maria, e aí? E as considerações finais da Que a alegria gente, de brincar? que a gente possa sempre brincar, meu irmão, sempre brincar de novas descobertas. Quantas descobertas acontecem porque elas começaram brincando, brincando e foram descobrir. Uma coisa só necessária, brinque, brinque muito, mas brinque com Deus presente. Construa um novo mundo, mas com Deus presente. Faça novas coisas, novos céus e novas terras, aqui hoje, com Deus presente na sua vida. Então, por fim, que o rei se encante com vossa beleza de brincar.